O seu, professor? Como é, me lembra? O seu olhar que conquistar a mulherada? É, esse olhar. Vale. Bem, gente, vamos lá começar, né? Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje nós daremos início a um novo conteúdo, né? O que vai exigir de vocês mais atenção ainda, vai exigir de vocês que anotem algumas informações que eu vou dar no caderno, mas basicamente tudo aquilo que vocês precisam aprender para a realização da nossa avaliação, vocês já têm no slide, certo? Então é muito importante que antes ou depois das aulas, vocês copiem o conteúdo dos slides no caderno, tá? É uma forma de fixar o conteúdo na mente para vocês não esquecerem nunca mais, tá? Na aula passada, vocês podem encontrar lá no meu canal do YouTube, bem gravadinha, do mesmo jeito que foi no ao vivo. Lá no YouTube, na aula passada, vocês encontram um pouco da discussão, da última discussão que nós fizemos sobre os filósofos pré-socráticos. Vocês devem lembrar que na aula anterior a gente discutiu um pouco sobre os filósofos Heráclito e Parmênides, ok? Se você faltou, se você perdeu alguma dessas aulas, você pode ir lá no meu canal que vocês vão encontrar todas as aulas na íntegra. Beleza? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar um salto, nós vamos avançar um pouco mais, vamos sair do período pré-socrático e vamos finalmente entrar no período clássico, no período onde Sócrates viveu, né, o período mais importante da filosofia antiga, certo? Quando a gente fala em filosofia antiga, gente, nós estamos falando da filosofia que foi produzida na Grécia Antiga, certo? E quando a gente fala em Grécia Antiga e filosofia, a gente vai especificar uma cidade onde essa filosofia se desenvolveu ainda mais, que foi a cidade de Atenas, certo? Então, sempre que vocês ouvirem falar, né, em filosofia antiga, vocês vão lembrar de Grécia Antiga. E sempre que vocês lembrarem de Grécia Antiga, vocês vão lembrar da cidade de Atenas, que é o palco principal do nosso espetáculo aqui de hoje, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, né? Então, pessoal, esse foi o slide que eu mandei para vocês, certo? Ele não é muito grande, mas ele contém os conteúdos tanto da prova parcial como da prova global, certo? Prova parcial vai acontecer nesse mês de maio e a prova global vai acontecer no mês de junho. Então, esse slide aqui, ele serve para vocês estudarem para as duas provas, tá bom? Mas não vamos falar de prova agora não, né? Vamos falar de filosofia. Observem que esse slide, ele vai falar basicamente de dois personagens, né? Na verdade, mais de dois. A gente vai ter aqui o Sócrates, ok? Principal filósofo, anotem aí, Sócrates, principal filósofo da cidade de Atenas antiga. E a gente vai ter, pessoal, um grupo que era rival de Sócrates, certo? Pense, tipo Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Inter e Grêmio, sabe? Goku e Vegeta. Sócrates era muito rival mesmo, desse grupo aqui chamado de sofistas,
certo? Não confundir com surfistas. Sofistas, com O. Sofistas. Os sofistas eram um grupo de professores, certo? A gente vai estudar um pouco mais na próxima aula, mas que não se dava muito bem com Sócrates. O Sócrates é esse indivíduo aqui, ó, que está sentado bem no meio, com essa bata branca, ok? Meio aqui despido na parte superior. E esses indivíduos que estão aqui ao redor do Sócrates são os discípulos dele, certo? Os discípulos que ele tinha na época. Esse quadro, essa imagem, ela retrata o dia da morte do Sócrates, tá ok? O Sócrates, ele morreu bebendo veneno em praça pública, que foi fruto aí de uma condenação que ele teve na época, certo? Sob a acusação de alguns crimes que ele cometeu, que ele supostamente cometeu. Então ele foi condenado por esses crimes, que a gente também vai estudar depois, né? Ele foi condenado por esses crimes e a sentença foi beber veneno em praça pública. Então aqui é um dos seus discípulos, ó, você pode ver que ele não está gostando muito da situação, né? Mas que o Sócrates ele está com uma postura muito até lúcida. A postura do Sócrates aqui é de estar falando alguma coisa, né? Está exclamando alguma coisa, enquanto os discípulos aqui estão acabados, né? Estão muito tristes. Beleza? Então, pessoal, o Sócrates, ele vai ser tão importante, mas tão importante, mas tão importante para a filosofia antiga, que como a gente viu lá nas primeiras aulas, ele vai dividir a história da filosofia em três. Filosofia pré-socrática, que a gente já estudou, filosofia clássica, que é a que a gente vai estudar agora, e filosofia pós-socrática ou helenística, certo? A pré-socrática é a que veio antes de Sócrates e que vai refletir sobre a natureza. Vai refletir sobre quais são os elementos, ou qual é o elemento que proporciona a vida, que proporcionou o surgimento do universo, que proporcionou o surgimento do mundo, que proporcionou o surgimento de todas as coisas que existem. Essa é a filosofia pré-socrática, uma filosofia mais voltada para as ciências naturais, a física, a química, a biologia, ok? A filosofia clássica, que é a filosofia produzida no século V antes de Cristo, anote aí no seu caderno. Período clássico ou filosofia clássica foi aquela produzida no século V antes de Cristo, certo? Período clássico ou filosofia clássica foi aquela produzida no século V antes de Cristo, ok? E essa filosofia clássica, pessoal, ela tinha uma preocupação diferente da filosofia pré-socrática. A filosofia clássica tinha um objeto de estudo diferente do objeto de estudo da filosofia pré-socrática. Qual era mesmo o objeto de estudo da filosofia pré-socrática? O que é que os filósofos pré-socráticos estudavam? Alguém lembra? É o que, professor? O que é que os filósofos pré-socráticos estudavam? A arqué da vida. A arqué. Acho que deve ser a internet, viu? Deixa eu usar aqui um pouquinho a imagem. O que é que os filósofos pré-socráticos estudavam?
qual era a principal preocupação dele? Qual era a principal busca deles? Hein, gente? Esses filósofos que a gente estudou, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, qual era o principal objeto de estudo deles? Qual era a principal preocupação deles? Os elementos O que objeto. davam origem à vida. Isso, e esses elementos, eles estavam aonde? Na natureza. Na natureza. Qual é o outro nome que a gente dá para os filósofos pré-socráticos? Os filósofos pré-socráticos podem ser chamados de outros nomes. Que nomes são esses que a gente pode chamar também os filósofos pré-socráticos? Tempo. E aí, gente, ninguém para salvar a pátria? Os filósofos pré-socráticos podem ser chamados de três formas. A primeira é filósofos pré-socráticos, né? E a segunda e a terceira? Como é que a gente pode chamar eles? Ninguém, gente. Ninguém sabe. Vocês me disseram que o principal objeto de estudo dos filósofos pré-socráticos é o quê? A natureza, né? Sabendo disso, como é que esses filósofos podem ser chamados? Filósofos da natureza. Filósofos da natureza ou filósofos naturalistas. Justamente porque eles refletem, têm como principal objeto de estudo a natureza. Só que esse período, ele acaba. Esse período, ele fica para trás. E aí a gente começa a estudar hoje um novo período, uma nova filosofia, uma filosofia clássica. Ela recebe esse nome justamente porque ela foi produzida ali no principal período. O período clássico é o período principal da filosofia antiga, certo? Período principal. E o objeto de estudo, ele vai mudar, certo? Antes, o objeto de estudo era a natureza. Agora, o objeto de estudo, no período clássico, na filosofia clássica, o objeto de estudo será o ser humano. Ok? Compreenderam aí a mudança? No período pré-socrático, a gente vai ter a natureza, surgimento dela, como principal objeto de estudo. No período pré-socrático. No período clássico, o ser humano se tornará o principal objeto de estudo. Somente no período clássico é que a filosofia ela vai se tornar uma ciência humana. E por que somente no período clássico ela se tornará uma ciência humana? Porque é somente no período clássico em que a filosofia vai estudar, vai se preocupar com o ser humano. E adivinha quem é o primeiro filósofo a não refletir sobre a natureza? Tosse ré do campo. A não refletir sobre a natureza, mas refletir sobre o ser humano. Adivinha aí quem é o primeiro filósofo a refletir sobre o ser humano? Alguém chuta? Alguém consegue pensar? Sócrates. Sócrates. Sócrates é o primeiro filósofo a refletir sobre o ser humano e não mais sobre a natureza.
Por esse motivo, ele é considerado o filósofo mais importante da cidade de Atenas do século V antes de Cristo, ok? E aí ele acaba sendo tão importante que ele vai dividir, como nós vimos, a história em três: em antes, durante e depois. Então, esse período que nós estamos estudando agora, ele se refere ao período em que Sócrates estava vivo, certo? Em que ele viveu, tá bom? Aqui, pessoal, não sei se vocês gostam de viajar, né? Gostavam de viajar, agora está um pouco mais difícil, né? Mas eu, particularmente, amo viajar. Acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é viajar nessa pandemia, né? Porque as viagens do centro aqui de Camusim para Olinda não conta, né? Eu sinto muita falta de viajar. E, infelizmente, eu ainda não tenho dinheiro suficiente, mas um dia eu sonho em viajar para a Grécia, mais especificamente para a cidade de Atenas, que é o palco que a gente está presente hoje aqui na nossa aula. Essa foto aqui, pessoal, é uma foto recente, atual, da cidade de Atenas, certo? É uma foto atual da cidade de Atenas, como vocês podem observar aqui. Então, vocês percebem que aqui na parte de baixo, ó, aqui ao redor também, a gente tem a Atenas moderna, a Atenas de hoje, a Atenas que tem ali os seus prédios, que tem a sua arquitetura moderna, né, que tem as suas construções atuais. Agora, aqui, nessa parte de cima, a gente começa a observar algumas ruínas, algumas construções antigas, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, algumas ruínas. E aqui em cima desse morro, a gente tem a principal construção antiga da cidade de Atenas. O nome dessa construção antiga, pessoal, é Acrópole, certo? Acrópole. Como vocês veem aqui no slide, ó, Acrópole de Atenas. Essa palavra Acrópole significa cidade no alto, ou cidade alta, ou cidade suspensa. Ela foi construída em cima dessa montanha, em cima desse morro, justamente por isso, né? Porque daqui de cima dá para ter uma visão do todo. Dá para ter uma visão do todo, né? E foi justamente aqui, pessoal, na Acrópole, na Cidade Alta, que a filosofia, enquanto uma ciência humana, foi aqui em que ela nasceu e foi aqui em que ela se desenvolveu, certo? Foi aqui na Acrópole onde a filosofia nasceu enquanto ciência humana e foi aqui também onde ela se desenvolveu, certo? E o que é que tinha na Acrópole que fez com que a filosofia se tornasse uma ciência humana? Vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Estão conseguindo observar aí, gente, a imagem? Sim. Estão conseguindo observar? O que é que vocês estão conseguindo ver aí na imagem? O que é que vocês conseguem ver aí? Se eu não estou enganada, ali é uma plateia, sei lá. Parece, professor? É uma plateia, né? Isso aqui, pessoal, é uma espécie de teatro, muito bem. Isso aqui é dentro da Acrópole, certo? Esse local aqui, ele recebe o nome de Ágora. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês. Vou botar aqui.
Ágora. A, acento agudo no A. Ágora. Certo? O que é que significa a palavra ágora? A palavra ágora significa praça. Praça. Era um local onde aconteciam as assembleias na cidade de Atenas. Certo? Então, ágora é um espaço público semelhante a uma praça onde aconteciam assembleias, né? Encontros dos cidadãos. Então, todo santo dia, gente, todo santo dia, os cidadãos da cidade de Atenas, eles saíam da casa deles e iam até a ágora, certo? Iam até a ágora. E o que é que eles iam fazer na ágora? Iam participar de encontros, iam participar de assembleias. E o que é que eles discutiam nessas assembleias? Tudo. Discutiam todos os assuntos referentes à política da cidade. Vejam só, o povo do século V a.C., que morava em Atenas, era um povo altamente preocupado com a cidade. Eram tão preocupados, mas tão preocupados, que todo santo dia eles se reuniam para debater os assuntos da cidade. Para debater os assuntos da cidade. Para debater os assuntos políticos da cidade. Não é que era um encontro para falar da vida dos outros. Não é que era um encontro para fofocar. Mas os cidadãos, eles se reuniam para conversar sobre a política da cidade. Igualzinho hoje em dia, não é não, gente? O que é que vocês acham? Alguma semelhança com os nossos dias de hoje? Como é, professor? Eu acho que não, porque o povo da cidade não se reúne para discutir essas coisas. Quer dizer, fazer igual você só se for para fofocar. Pois é. Só que nessa época, gente, existia uma diferença muito grande para a nossa. Por quê? Porque nessa época, os próprios cidadãos é que decidiam as decisões que seriam tomadas na cidade. Por isso que era tão importante a participação deles. Porque eram eles realmente, eram eles que decidiam o que seria feito e o que não seria feito na cidade. A cidade tinha um governante, Atenas tinha um governante nesse período aí. O nome do governante era Péricles, certo? Era Péricles. Mas o Péricles, ele era muito mais um administrador do que alguém que tomava as decisões. As decisões eram tomadas em conjunto entre os cidadãos. Como é que funcionava, pessoal? Vamos imaginar. Imagine que no ano de 2021 a gente arrecadou impostos suficientes. A gente tem lá 500 mil reais de impostos arrecadados e a gente vai decidir o que é que vai ser feito com esse dinheiro, 500 mil reais. A Milena, ela pertence a um grupo na cidade que acredita que esses 500 mil reais eles devem ser investidos na construção de um posto de saúde. Certo? A Milena acredita que esses 500 mil reais devem ser gastos na construção de um posto de saúde. O Joaquim, ele é de um outro grupo. Um grupo que defende
que esses 500 mil reais devem ser gastos na construção de uma escola. Ele não quer que construa um posto de saúde. Ele quer que construa uma escola. Então perceba que são opiniões diferentes. De um lado, a Milena, que quer construir um posto de saúde, do outro lado, o Joaquim, que quer construir uma escola. Sabe o que é que vai acontecer na Ágora? Um debate. Vai ser dado um espaço para que a Milena argumente o porquê dela querer construir um posto de saúde com aquele dinheiro, e depois que ela terminar, vai ser dado um espaço para que o Joaquim fale também os seus argumentos a respeito da escola, e aí os dois vão entrar nesse debate. Depois que cada um fizer a sua argumentação, o que é que vai acontecer? Os outros cidadãos que estão aqui na Assembleia, que estão assistindo, eles vão votar. Ali na hora, eles vão votar. E o que a maioria decidir, está decidido. O que a maioria escolher, está escolhido. Então eram os cidadãos da cidade de Atenas que decidiam os rumos do próprio lugar. Sabe como é que a gente chama isso? Sabe como é o nome que a gente dá para o sistema político onde os cidadãos definem os rumos da política? Sabe como é que a gente chama o nome desse sistema? Alguém arrisca aí? Sistema político onde os cidadãos participam ativamente das decisões. Alguém sabe o nome desse sistema político? Pra votar, professor, alguma coisa assim, sei lá, me veio isso na cabeça. A gente dá um nome. Esse nome, ele é muito repetido hoje em dia. É um sistema político onde todos têm o direito ao voto, onde todos podem ser votados, onde todos têm o direito de participar das decisões. Que sistema é esse em que todas as pessoas podem participar? Em que todas as pessoas têm voz? Como é que a gente chama isso? Eleição. Democracia. Muito bem, Rayane. Democracia. Democracia. A palavra democracia significa governo de todos. Certo? Governo de todos. Já ouviram falar nessa palavra, democracia? Era Já. o que acontecia na cidade de Atenas. Na cidade de Atenas, no século V, a gente tinha uma democracia. Mas uma democracia que valia mesmo. Porque, repito, todo santo dia, os cidadãos, durante a manhã, eles faziam seus afazeres de casa e de tarde, sabe onde é que eles estavam? Lá na Ágora. Eles iam para a Ágora e aí tinham discussões, tinham debates que duravam a tarde inteira, à noite. Por quê? Porque eles tinham uma preocupação real com a cidade. Eles tinham uma preocupação verdadeira com a cidade. Eles sabiam que as decisões que eles tomavam ali iam interferir diretamente no presente e no futuro da cidade de Atenas. E eles estavam indo bem. Por quê? Porque o século V antes de Cristo, foi o período de maior prosperidade da cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela era rica economicamente. A cidade de Atenas era rica na cultura, se produzia muita arte.
pintura, escultura, música, arquitetura. Era muito famosa. A cidade de Atenas tinha médicos, que era algo muito difícil para a época. E a cidade de Atenas tinha filósofos. E os filósofos, eles tinham liberdade para fazer as coisas. Todos os cidadãos tinham essa liberdade. Perceba que a liberdade foi uma das coisas, inclusive, que fez com que a cidade de Atenas pudesse crescer. As pessoas, né, as pessoas de fora, elas iam para a cidade de Atenas em busca de oportunidades de trabalho, porque era uma cidade mais desenvolvida. Tal como hoje as pessoas vão embora do interior, né? Vão embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, em busca de oportunidade. Muitas vezes, aqui na cidade pequena, você se forma, você termina a faculdade, mas não tem emprego. E aí você tem que ir para uma cidade maior para que você possa trabalhar, né? Então, hoje, o que a gente conhece aí de São Paulo, Nova York, seria Atenas na época. Seria a cidade das oportunidades. E a democracia, ela ajudava muito no fortalecimento disso. Agora, é importante que a gente diga, aí vem a parte ruim, né, da democracia de Atenas. É importante que a gente diga que nem todo mundo participava da democracia de Atenas, viu, gente? Nem todo mundo. Existiam 3 grupos grandes. Existiam 3 grupos que não participavam dessa política, que não tinham o direito de debater, não tinham o direito de votar, não tinham direito a nada. Que 3 grupos eram esses? Esses aqui, ó. Primeiro grupo, o grupo das mulheres. No caso, no exemplo que eu dei, a Milena não poderia ir até a Ágora defender o seu ponto de vista. Por quê? Porque as mulheres não participavam da política. As mulheres não eram consideradas cidadãs aptas a participar da política. Somente os homens. Ok? Somente os homens. Acho que é importante também a gente dizer, né, pessoal, que a conquista do voto feminino é algo muito recente. Muito recente. No Brasil, para vocês terem uma ideia, somente ali por volta da década de 60, começou muito lentamente a ser discutido, a ser pensado essa questão do voto feminino no Brasil, certo? Já percebo que nós estamos falando, ó, de 500 anos antes de Cristo, até o ano de 1960, mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, para que as mulheres pudessem começar a votar. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês pensam sobre o fato das mulheres não terem direitos políticos na cidade de Atenas e nem em muitos lugares, até pouco mais de 70 anos? O que é que vocês pensam sobre isso, gente? Vocês acham que era algo justo, realmente? Super injusto. No mínimo ridículo. Por quê, meu povo? Por quê? Professor, eu não, olha, quando eu falo desse assunto, eu fico sem paciência, porque eu não entendo qual a diferença, minha Nossa Senhora. Não Eu tem também nem diferença entendo. entre homem e mulher. O homem pode conseguir e a mulher também pode conseguir. A mulher não é um bicho, a mulher é um ser humano assim que nem o homem, ora. Alan, ia falar alguma coisa?
Acho que por eles terem um birimbau das calças, eles se acham melhores, né, professor, dos homens, mas tudo isso é errado. Pois Acho que é, acho que a cabeça de um homem, uma mulher pode chegar e até superar de ideias. com certeza. A história nos mostra isso, né? Mas a gente percebe que essa postura machista, ainda hoje, ela é muito visível, né, em muitas posturas, Hoje é mais visível em questão de trabalhos, né, professor? com Tipo, o certeza. homem pode, a mulher não pode. Porque os atenienses, eles acreditavam, né, que as mulheres elas eram mais emocional do que racional. As mulheres utilizavam mais as emoções e não utilizavam muito a razão, o pensamento. Então, a política, como ela é uma atividade extremamente racional, esse era o argumento deles, viu, gente? Eu também discordo totalmente. Mas, para eles, como os homens, teoricamente, né, na visão deles, teriam mais essa capacidade racional, então eles excluíam as mulheres. As mulheres ficavam aí restrito à educação dos filhos pequenos até uma certa idade e os cuidados com a casa. Apesar de que eles consideravam as mulheres seres muito especiais, né? Inclusive existiam deusas, né, na Grécia Antiga. Eles consideravam as mulheres seres muito especiais, justamente por essa capacidade de dar à luz, né, a novos seres humanos. Mas eles restringiam a mulher somente a isso, ok? Então, por esse motivo, eles excluíam as mulheres da política. O segundo grupo que era excluído, gente, era o grupo dos escravos, certo? Os escravos, eles também não participavam da política. Uma coisa importante de dizer é que os escravos na cidade de Atenas não existia relação com cor de pele, viu, gente? Os escravos eram escravos de guerra. Então você teve ali uma batalha e aí os perdedores, né, os que se renderam, os que conseguiram sair vivos, eles se tornaram escravos. E esses escravos, eles tinham uma relação de confiança com os seus senhores. Porque, lembremos que os indivíduos, os cidadãos de Atenas, eles trabalhavam de manhã e à tarde eles iam participar da política. Então, os escravos, durante a tarde, eles que cuidavam da casa, eles que cuidavam do comércio, eles que cuidavam dos animais, das plantações. Então, para os escravos, era dada uma confiança muito grande. Até mesmo tinha alguns escravos que educavam os filhos de alguns cidadãos, ok? Por conta de que eles eram inteligentes e tal, né? Mas não participavam da política. O terceiro grupo que não participava da política era o grupo dos estrangeiros, certo? Estrangeiros. Os estrangeiros não tinham, em frequência não, já tirei o print, precisa não. Os estrangeiros, eles não tinham participação política também, né? Quem era estrangeiro, gente? O que é um estrangeiro? É toda e qualquer pessoa que não nasceu na cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela tinha uma característica especial. A cidade de Atenas tinha suas próprias leis, a cidade de Atenas tinha sua própria moeda, a cidade tinha sua própria constituição, tinha também o seu próprio exército, ok? Então, por esse motivo, a gente diz que a cidade de Atenas era uma cidade-estado, certo? Era uma cidade independente das demais. A gente vai ter ali, perto de Atenas, algumas outras cidades, como Esparta, que eu acho que era a principal rival da cidade de Atenas, mas elas não faziam parte de um estado, como, por exemplo, a gente tem Camusim e Granja, que são cidades vizinhas, mas pertencem ao mesmo estado, que é o estado do Ceará.
regidos por um governador, né, que é o Camilo Santana. Não. Atenas era uma cidade independente e tinha o seu próprio governante. Esparta era uma cidade independente e tinha o seu próprio governante, e assim elas iam sobrevivendo. Então, esses três grupos não participavam da política: mulheres, escravos e estrangeiros. Ok? Nosso tempo está estourado, gente. Vamos encerrar nossa aulinha por aqui, ok? Na semana que vem, a gente vai ver quais eram as características necessárias para o indivíduo ser considerado um cidadão e poder Professor, participar da política. Pode dizer ela. e o link da frequência? Não tem não, eu já tirei o print aqui, aí eu mando lá no grupo de vocês, tá bom? Para os diretores de turma ver. Tá certo? Então, gente, terminamos aqui. Às 16 horas, eu aguardo vocês na nossa aula de empreendedorismo. Lembrando